Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 16 de fevereiro de 1937, Wallace Carothers recebeu a sua patente para produzir nos Estados Unidos um material revolucionário, o nylon. Mas esta história começou mais de 100 anos antes, numa companhia chamada DuPont. No início do século XIX, a DuPont começou por produzir pólvora e evoluiu para tintas à base de celulose até à Primeira Guerra Mundial, quando começou a pesquisar compostos químicos e foi capaz de desenvolver a primeira fibra sintética conhecida como rayon. É aqui que entra em cena Wallace Carothers, um químico pioneiro formado em Harvard que foi trabalhar para a DuPont. Ao longo de 7 anos de investigação, Wallace e os seus colegas fizeram descobertas que foram fundamentais para que o nylon fosse desenvolvido e patenteado. E o nylon foi formalmente apresentado ao mundo na Feira Mundial de Nova Iorque em 1939 como a primeira fibra sintética mais resistente que o aço, mais fina que uma teia de aranha e mais elástica do que qualquer fibra natural. Porém, o nylon só foi apresentado como nylon depois de um grande debate à volta do seu nome. Apareceram mais de 400 nomes e esteve para ser Noron ou Neuron, e depois de muita discussão sobre a maneira como deveria ser pronunciado, lá chegaram a um consenso e ficou nylon. Existem algumas teorias que explicam a origem da palavra através de acrónimos e jogos de letras, que eram uma tendência da época, e a mais famosa diz que nylon vem das iniciais de Nova York, um N e o Y, e Londres, já que a fábrica tinha sede tanto em Nova York como em Londres. É uma explicação que faz sentido, nunca foi provada, mas não faz mal. Nylon ficou. Inicialmente, a ideia foi vendida como uma grande opção para as meias de vidro das senhoras. No entanto, o primeiro produto fabricado com este novo material foram escovas de dentes. É bom recordar que o nylon foi apresentado em 1939, estava a Segunda Guerra a começar na Europa, e quando os Estados Unidos entraram, trouxeram toda a ajuda possível, incluindo a produção de nylon, que foi logo aproveitada pelos militares para fazer paraquedas, tendas, pneus, cordas ou até suturas em ferimentos, entre muitas, mas mesmo muitas outras coisas. Depois disso, o nylon foi utilizado em todo o lado, desde a indústria automóvel, à pesqueira, à medicina, passando pelas novas impressoras 3D e não esquecendo a indústria musical. O nylon também mudou a música. Durante séculos, as cordas dos instrumentos eram produzidas com fibras de grande elasticidade, feitas a partir dos intestinos de animais. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande procura desse material para cozer as feridas dos soldados e, como consequência, houve uma escassez de cordas de guitarra. Durante uma turnê nos Estados Unidos, Andrés Segovia, o pai da guitarra clássica, queixou-se das dificuldades de encontrar cordas a um amigo, que era general, e teve a sorte de esse amigo ser amigo da família DuPont. Quando se encontraram novamente, o general ofereceu-lhe algumas cordas de nylon para ver se serviam e, de repente, fez luz. De facto, mudou o mundo, mas demora 650 anos para se degradar e tem um forte impacto no meio ambiente. Estima-se que só ele representa cerca de 10% do lixo dos oceanos e daqui a apenas 30 anos haverá mais nylon e plásticos no mar do que peixes. Mas essa é uma história para outro dia.